Boa tarde, eu me chamo Andréia Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e estou passando mais uma vez para dar uma rápida palavra de Deus para a tua vida, amém? O nosso evangelho está em Ezequiel 37. Gente, eu vou pedir aqui para que os que estudam me corrijam se eu estiver errada pela maneira que eu interpretei, pela maneira que eu entendi do evangelho, do texto bíblico. Se eu estiver errada da maneira que eu interpretei, que eu entendi, eu estou passando a maneira que eu entendi, que eu interpretei, né? E eu ia gravar outro vídeo. E aí eu tô gravando esse porque eu sonhei um sonho ontem, parecido com um sonho que eu já tive há algum tempo atrás, um sonho profético. E então eu peguei e resolvi pregar esse evangelho. Amém? Por conta do que eu lembrei do outro sonho que eu tive parecido com sonhos de ontem. É aqui a visão de um vale de ossos secos. Ezequiel, ele teve a visão de muitos ossos secos, né? E então ele, no sonho ele profetizava e os ossos começavam a criar carne. Os ossos começavam a criar carne. Eles começavam a se unir, a se bater, a se unir. Começou a zoada de ossos se batendo, porque os ossos estavam se unindo e depois criaram carne, na visão que Ezequiel teve. Amém? E aí, disse-me ele, profetiza a estes ossos. Aqui no capítulo 37 do versículo 3 tem assim: então me perguntou, filhos do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que fareis entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, os ossos começaram E aí Ezequiel, na visão, ele profetizava e os ossos se transformavam em um exército de homens, né? E muitos homens, muito povo. E aqui aqui no 10 tem falando assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aí, o que eu aqui eu destaquei para ler foi esse daqui, ó. Foi no Ezequiel, capítulo 37, do 11 ao 14. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa. Pelo que eu entendi, gente, lê todo, porque pelo que eu entendi, aqui foi a visão que Ezequiel teve, né? E aí, porque nós temos visões dormindo e temos visões acordados, não é? Então, eu acho que aqui Ezequiel estava dormindo e teve essa visão.
Amém? Pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi do texto, aqui no versículo 11 para o 14, aqui é a interpretação da visão que Ezequiel teve. A interpretação. Não é que aconteceu. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pareceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela o povo meu. Porei em vós o Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Pelo que eu entendi, foi isso. Que Ezequiel, ele teve essa visão dos ossos secos, né? Mas, na verdade, era outra maneira, na minha maneira que eu enxerguei o texto, aqui é na minha maneira que eu enxerguei o texto. Ezequiel, ele teve a visão, e aqui foi a interpretação, do versículo 11 ao 14, foi a interpretação que Deus deu para ele, né? Que Deus deu para ele, a interpretação que Deus deu para ele. E aqui fala que ele vai pôr, né, no povo de Israel o Espírito Santo. Por causa que o povo, eles estão mortos com os ossos secos, no pecado, nas coisas longe de Deus, sem temer a Deus, sem fazer nada para agradar a Deus, sem viver para Deus. Então Deus, ele quer isso, um exército numeroso do lado dele. Então, quando ele pôr o Espírito dele, o Espírito Santo, no povo de Israel, o povo viverá. Porque quando nós servimos a Deus, nós recebemos o Espírito Santo, mesmo que morremos, viveremos, né? E quem não tem o Espírito Santo, quem não tem Deus, que não vive para Deus, mesmo vivo, está morto. Foi assim que eu interpretei o texto. Gente, tem nos comentários, entram, me explicam, me falam a versão de vocês, se vocês sabem mais do que eu, entendem mais do que eu. Isso foi o que eu entendi. E muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes nós passamos por essa fase de ossos secos, de morte, né? De estar na sepultura e pedir, Deus, me ressuscita. Na nossa vida, nós muitas vezes nós não sentimos assim, já mortos. Tem muita gente que se sente assim, mortos. Principalmente quem está passando por depressão, né? Principalmente quem está passando por depressão. Quem está afundado nos vícios, que tem vontade de sair, mas não tem forças. Quem está com uma doença que não tem... quem está com doença que está desesperançoso, como aqui no texto fala, né?
como aqui no texto fala. Os nossos ossos se secaram e pereceram, e pereceu a nossa esperança. Então, eu acho que é uma morte do espírito, uma morte de ânimo, uma morte de espírito. É uma pessoa que está sem esperança, sem ânimo, sem sentido de vida. É uma morte. Então, o Deus, ele quer isso, que os ossos secos vivam, mas não significa que eles estavam exatamente na sepultura, nos ossos secos. Significa que os que não tinham Deus, os que não viviam para Deus, passaram a viver para Deus. Os que não tinham o Espírito Santo passaram a ter o Espírito Santo. Isso foi o que eu entendi. Amém? Eu espero que esse vídeo seja compartilhado bastante. Eu espero que muitos curtam, muitos compartilham, muitíssimo mesmo. Quem está se sentindo na cova, quem está se sentindo nos ossos secos, que revivam, que criam carne, que o Espírito Santo de Deus sopre sobre sua vida, que o favor de Deus desça sobre você, que você volte a sentir vontade de viver, de lutar, de sonhar, de realizar, de projetar, de planejar, de correr atrás para conquistar, e que você reviva como esses ossos, como esse vale de ossos secos reviveu na visão de Ezequiel. Amém? Gente, compartilham bastante, que é para pastores, missionários, diáconos. Compartilham bastante, que é para eles falarem a versão deles para mim aprender. Amém? Um beijo, um dia abençoado para todos. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, Rei dos Reis, soberano, que está acima de tudo e de todo, poderoso, milagroso, Rei dos Reis. Muito obrigada por tudo, Deus. Eu te amo. Amém. Deus, acampa anjo ao redor de cada pessoa, meu Deus. Ao redor, meu Deus, de cada familiar, dessas pessoas que estão me assistindo, Senhor. Livrando de todo mal espiritual e de toda pessoa usada pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, um dia abençoado e até o próximo vídeo.